Eu estou aqui com a Edilene Lopes, direto da nossa redação em Brasília. Edilene, a denúncia contra Jair Bolsonaro traz um alívio para o Palácio do Planalto, segundo a sua apuração, é isso? Exatamente essa palavra que eu ouvi, Leandro. Alívio para o Palácio do Planalto com a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não apenas pela revelação dos fatos, mas principalmente porque deu uma trégua, um tempo para o governo que vem enfrentando há vários dias a crise detonada principalmente em função do preço dos alimentos e da queda de popularidade do presidente Lula, anunciada pela pesquisa Datafolha na semana passada. Então, o presidente vinha apanhando bastante e não conseguindo contornar essa crise. Agora, Jair Bolsonaro tomou conta da pauta. E para o governo, isso significa um alívio, dar mais tempo para pensar não apenas em como contornar a crise de popularidade, como também para formatar a reforma ministerial. Uma segunda apuração que eu tive agora com fontes palacianas de dentro do Palácio do Planalto é que altera o timing da reforma ministerial. Os anúncios devem começar a ser feitos depois do Carnaval e muito provavelmente a primeira pasta a sofrer uma alteração vai ser a da Secretaria de Relações Institucionais do ministro Alexandre Padilha, que deve ter no seu lugar o José Guimarães, que hoje é o líder do governo na Câmara dos Deputados e pode ser substituído por Isnaldo Bulhões, que é do MDB. Então, essas duas núcleos do governo que estavam em pleno planejamento neste momento, podem ser adiados em função dessa denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o governo ganhou um fôlego para resolver seus problemas. E por que era tão caro para o governo ter um tempo? Porque em relação à crise dos alimentos, por exemplo, e à queda de popularidade, o governo precisaria fazer novos anúncios e não tem nada para anunciar por enquanto. O gás para todos, que deve ter sua expansão de 5 milhões para 22 milhões de pessoas, só deve ter alguma novidade no mês de março ou no mês de abril, porque precisa ser incluído no orçamento, que ainda não foi aprovado. Tem outras questões também que devem ser trabalhadas, como o imposto de renda, e isso é lá para o meio do ano. Até então, o governo ia ficar lutando sem ter nada novo para anunciar. Enquanto Bolsonaro toma conta da pauta, Lula dá um respiro, tem um alívio para o Palácio do Planalto. Leandro. Agora, Edilene, deixe-me fazer uma outra pergunta. Você que acompanha muito bem os corredores do Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara, como é que está a percepção dos parlamentares sobre as pautas do governo para depois do Carnaval, hein? A expectativa é que algumas pautas que são mais caras, principalmente as econômicas, elas caminhem. E o Palácio do Planalto também tem ciência que as pautas que são muito importantes para a oposição podem caminhar, como, por exemplo, a pauta da anistia, porque a ideia do Hugo Mota e também do Davi Alcolumbre é atender as duas partes. Exatamente por isso, teve apoio da base do presidente Lula e também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a ideia é que as pautas que são mais importantes, como, por exemplo, votação de vetos, aprovação do orçamento, da lei orçamentária que ainda não aconteceu, isso seja a primeira largada do governo, para depois pensar em projetos importantes, como é, por exemplo, o projeto que eu citei agora do imposto de renda, o gás para todos, que também precisa de um aval da Câmara, mas a princípio não tem expectativa negativa em relação a como possa caminhar. Depois que definir as comissões, começa a caminhar os projetos do governo na Câmara dos Deputados sem nenhum temor nesse sentido no momento. Leandro. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado por enquanto, viu? Até já.